E vem saber até onde do mangá vai a primeira temporada do live action de One Piece. E nessa semana, dia 31 de agosto, o último dia do mês de agosto, chega na Netflix a primeira temporada do live action de One Piece. One Piece que é um dos maiores mangás de todos os tempos. Então é muito normal criar uma expectativa muito grande para poder ver essa obra. Tanto pela curiosidade se vai ficar bom ou ruim, ou realmente porque você é muito fã e torce para ficar bom o resultado. A partir daí, eu resolvi fazer esse vídeo para poder trazer para você que antes de assistir o live action, tem interesse de saber até onde você vai ler do mangá. Ou para você que já assistiu live action, foi procurar conteúdo de One Piece, caiu nesse vídeo e também está interessado de quero começar agora que eu vi a série live action, até onde que eu tenho que ler do mangá. Então a partir daí eu resolvi trazer esse vídeo falando até aonde vai a primeira temporada do live action de One Piece. Obviamente, vale destacar que pelas sinopses que já foram vazadas, dá para ter uma noção de até aonde vai a temporada e que vai ter mudanças, não vai ser algo exatamente igual. Bom, primeiro falar quantos episódios vão ser essa primeira temporada de One Piece. E serão um total de 8 episódios. E eles vão adaptar os 12 primeiros volumes de One Piece. E vale destacar uma coisa muito importante. Não são os 12 volumes inteiros. Por quê? Porque no 11º volume, o último capítulo, ele é quase o final da saga Long Town. Então o primeiro capítulo do volume 12, ele é o último capítulo desse arco. Ele é o desfecho dele. Então você não precisa ler o volume 12 inteiro. É só você ler o primeiro capítulo do volume 12, caso você esteja com os volumes físicos. Eu tô falando de volume físico tankobon, não 3 em 1, que é o menorzinho. Você tem que ler os 12 primeiros volumes, mas parar no primeiro capítulo do volume 12. Então, e se você tá lendo online, que eu acho que a maioria das pessoas aqui vão atrás, são os 100 primeiros capítulos que irá adaptar essa primeira temporada. Deixando isso claro, agora eu vou falar o que acontece nesses primeiros 100 capítulos, resumindo de uma forma bem por cima, porque acontece muitas coisas nos capítulos de One Piece, nos arcos de One Piece, falando o que essa primeira temporada vai adaptar. Bom, obviamente a gente começa essa obra conhecendo o Luffy, criança, e tendo seu sonho de viajar pelo mar. Mas antes dele ser um grande pirata, o sonho dele de criança era entrar no bando do chapéu, era entrar no bando do Ruivo, que é o Shanks. No começo ele não consegue fazer isso, até que no meio de uma brincadeira ele acaba comendo o Akuma no Mi, que faz com que ele, praticamente de acordo com o Shanks e o seu bando, perca a oportunidade de ir pro mar, porque ele não vai conseguir ter a oportunidade de nadar. A partir daí aparecem alguns mercenários, depois disso o Shanks vai embora da ilha, volta pra ilha, e quando ele volta, ele percebe que o Luffy quis enfrentar esses mercenários, mesmo sendo criança. Ele acaba sendo jogado no mar, depois de uma confusão, e o Shanks tem que salvar o Luffy. A partir daí, ele acaba perdendo o braço pro monstro do mar, e termina esse pequeno arco do Luffy criança, falando que ele vai se tornar os rei dos piratas, mesmo não conseguindo nadar por causa do Akuma no Mi. Esse começo é mais para você saber qual é o pensamento e quem é o Luffy, e principalmente conhecer o bando do Ruivo, porque o Shanks é muito importante para a história. A partir daí, a gente passa alguns anos e a gente já vê o Luffy mais velho querendo realmente começar sua jornada para ser um pirata. E aí começa a parte que ele vai procurar o seu primeiro integrante, e aí começa o arco de apresentação do Zoro. Bom, quando o Luffy tá sem querer procurando no meio do mar, ele acaba sendo jogado para uma ilha, e nessa ilha ele conhece a primeira pirata que vai ser sua inimiga, que é a Alvida, que provavelmente vai estar no live action, já apareceu no trailer e pôster, porque ela tem uma participação no começo e provavelmente no final da temporada, porque ela aparece nesse primeiro arco do Zoro e vai aparecer de novo em Long Town. A gente também é apresentado ao Kobe, que é alguém que também não tem uma grande participação agora no mangá, mas nem no anime, mas talvez no live action coloque mais participação para ele, e o Kobe vira o primeiro amigo do Luffy, que fala para ele quem é o Zoro, que ele é um caçador de piratas e que ele está preso. A partir daí, o Luffy cria a ideia de que ele vai querer salvar o Zoro, que ele vai colocar na sua ideia que o Zoro é o seu primeiro integrante do bando. A partir daí, eles chegam naquela cidade, que é feita pela marinha, como algo até de ditador, posso dizer assim, e a partir daí, o Help Mail, que é filho do Morgan, que é o grande cara da marinha daquele lugar, acabam tendo que controlar as coisas
tentam parar o Luffy. No fim a gente conhece um pouco mais sobre o Zoro, descobre o seu passado, descobre porque ele virou um caçador de piratas, porque ele anda com 3 espadas, sobre a sua amiga de infância. Todo esse flashback do Zoro é super importante. É praticamente assim, você chega no novo arco, conhece o flashback sobre um personagem, e aí eles desenvolvem toda a ilha, todas as pessoas em sua volta, e aí tem a batalha entre o Luffy, o Morgan, o Zoro finalmente luta pela primeira vez, e esse é o arco do Zoro. A gente conhece um pouco mais sobre a marinha, conhece um pouco mais de alguns novos amigos que o Luffy vai fazer no lugar, e principalmente conhece mais sobre o Zoro. O arco termina com o Luffy e o Kobe se despedindo, e é uma cena bem clássica para quem gosta do Luffy provocando o Kobe, até que ele dá um soco na cara do Luffy para poder provar que eles não são amigos. A partir daí, eles vão ir para a próxima ilha. E por coincidência, quando eles chegam na próxima ilha, tem uma mulher que está fugindo, e essa mulher é a Nami. Esse arco não é o arco da Nami. O arco da Nami mesmo é só quando chega em Arlong Park. Mas aqui é um arco muito importante, porque o arco a gente é apresentado ao Bug, que é um vilão bem importante dos vilões de One Piece. Essa ilha é muito legal porque tem algumas cenas bem impactantes de One Piece, como toda a sequência do Show tentando proteger, por exemplo, o pet shop do seu dono que foi embora, que provavelmente nunca mais vai voltar. É nesse ponto que o Luffy conhece um pouco mais também da crueldade dos piratas, porque no primeiro arco do Zoro a gente viu a crueldade da marinha, e aqui a gente vê a crueldade dos piratas. É nesse ponto que a gente conhece a Nami, que não sabe muito sobre ela, não tem um flashback sobre ela, mas sabe que ela é uma ladra, e sabe que o principal objetivo dela realmente é ser uma ladra. A parte legal de todo esse arco é que ele é um arco bom, ele é um arco que a gente conhece mais sobre o Bug, e também é um arco legal porque a gente sabe um pouco mais sobre o Shanks, que a gente não conhecia muito, porque é nesse arco que o Bug faz um flashback, onde ele fala como é que foi que ele conseguiu a Akuma no Mi, como aconteceu dele pegar a Akuma no Mi, que na época que ele era só um integrante de um bando, ele e o Shanks, muito mais novo, e você sabe a rivalidade dos dois, mas principalmente você conhece um pouco mais de como é a personalidade do Shanks, como era o Shanks quando ele era só um pirata de menor escalão, vamos dizer assim. A partir daí, esse arco funciona por causa disso, como eu falei, tem cenas muito impactantes, a luta do Bug contra o Luffy, também a gente vê o Zoro lutar mais, que é bem interessante, apesar de terem que nerfar o Zoro em alguns momentos do arco, e principalmente tem a sequência do Show que é emocionante toda vez que eu vejo. Eu gosto muito dessa sequência e como o Oda construiu muito bem. Depois dessa parte do Bug, a gente, que é a parte que ele derrota, né? E também outra coisa que é importante é que é realmente o primeiro vilão que comeu a Akuma no Mi como um Luffy que o Luffy enfrenta. Então também tem essa importância desse arco. Tem tudo isso e ainda por cima tem o primeiro confronto de alguém que também comeu uma Akuma no Mi. A partir daí, a gente vai para um pequeno arco que provavelmente eles vão cortar do live action, que é menos de um capítulo, é um capítulo e meio, que é o arco do Gaimon, que até parece um filler dentro do mangá, que é o cara que se prendeu dentro do baú, ficou lá para sempre. A partir daí, o Luffy, o Zoro e a Nami chegam lá e eles percebem que ele só tá lá para poder realmente ele foi enganado. É um arco bem pequeno, que ele descobre que os tesouros dele, na verdade, não tinham nada dentro da caixa. É um que provavelmente eles vão cortar. Bom, nesse ponto a gente já tem 3 integrantes no bando do Chapéu de Palha. Nós temos o Luffy, nós temos, que é obviamente o capitão, nós temos o Zoro, que é o seu braço direito, e nós temos a Nami, que é a navegadora. De novo, eu não falei que o arco do Bug tem muitas importâncias pro Luffy, mas a Nami ainda é um mistério na obra, porque a gente não sabe o que ela é, não sabe o flashback dela, não sabe que ela é uma excelente navegadora e também uma ladra. A partir daí é isso. Depois tem esse arco e a gente chega no próximo arco, que é o arco do Usopp. Bom, o arco do Usopp é quando eles chegam na ilha e a gente começa já com o Usopp mostrando que ele é o Capitão Usopp, alguém que vive num mundo de fadas, alguém que tenta enganar sua vila, e principalmente ele vai sempre no castelo de alguém que mora lá, que é a Kaia, que ele sempre gosta de contar histórias de pirata pra ele. O Usopp é o próximo integrante do bando do Chapéu de Palha, que também que é o cara que menos o Luffy demorou pra chamar, pelo menos que ele insistiu, mas que acabou chegando no bando. Quando a gente chega nesse arco, esse arco é importante mais pro Usopp mesmo. Como eu falei, cada arco tinha uma importância para momentos do Luffy, conhecer da marinha, conhecer da Akuma no Mi, conhecer um pouco mais sobre a parte ruim dos piratas. Aqui, nesse arco do Usopp, a gente conhece mais outros lados também, que envolve além do pirata. Aqui o vilão é o Kuro, e ele é o vilão porque ele está infiltrado dentro de um castelo. Inclusive, esse é o grande mistério. Esse mordomo, que parece ser alguém legal, que se preocupa com a família da Kaia,
ele na verdade é um pirata que está disfarçado faz 3 anos lá, ele quer sair da pirataria e ele fica infiltrado no castelo. Esse arco tem algumas coisas bem interessantes, como a história do Sop, o flashback do Sop, a gente sabe um pouco mais por que ele é assim, o que aconteceu com a mãe dele, e conhece um pouco mais do pai do Sop, que é bem legal porque a gente descobre que o Luffy conhece o pai do Sop, porque o pai dele faz parte do bando do Shanks. Então a partir daí a gente conhece um pouco mais que ele é um grande atirador, fazendo uma ligação com o Sop, que é o cara que realmente tem essa habilidade de atirar com o seu estilingue. E o pai dele tem uma habilidade de atirar também, ele é o atirador principal, um dos atiradores principal do bando do Shanks. Então a partir daí esse arco fica meio que nisso. Tem coisas interessantes, obviamente, que eles vão explorar, tem coisas como a parte da revelação, a parte da batalha, existem, como eu falei, eu tô passando meio por cima dos arcos. E esse arco meio que não tem muito o que aprofundar nesse ponto, como eu falei dos outros. É mais a apresentação do Sop, flashback do Sop, saber um pouco mais da família dele, saber um pouco mais sobre esse novo integrante. É um arco até longo, comparado com alguns outros que foi um pouco mais rápido. Eu acho que até tem mais volume do que o do Bug, por exemplo. Mas é mais conhecer sobre o Kuro, conhecer um pouco mais sobre a Marinha, porque também saber que tem pessoas que estão na pirataria que não querem fazer parte daquilo, e meio que esse é o arco do Sop. Depois o Sop também entra pro bando, mas e aí eles continuam indo para o mar. Nesse ponto, eles acabam encontrando o que seja o primeiro grande arco realmente de One Piece em relação a capítulo, a volume, e também continuar expandindo o universo, que seria o arco do Sanji. Conhecer um pouco mais sobre o Sanji. Porque desde alguns capítulos atrás, o Luffy já tinha falado que um dos integrantes que ele quer encontrar muito é um cozinheiro. Na verdade, falam que eles têm que encontrar um médico, mas o Luffy fala que ele sempre quer encontrar um músico e um cozinheiro, e a partir daí o cozinheiro acaba aparecendo, e esse cozinheiro é o Sanji. A gente acaba descobrindo que existe uma cozinha, um bar, uma cozinha, um restaurante no meio do mar, que é o Baratie. Quando eles chegam lá, tá tendo uma disputa de canhão, porque o Luffy tá chegando muito perto, o Luffy acaba destruindo o navio sem querer com uma dessas bolas de canhão, e a partir daí ele acaba sendo obrigado a trabalhar como servente nesse lugar. Quando acontece isso, a gente começa a conhecer um pouco mais sobre o Sanji, que será esse cozinheiro. A gente conhece um pouco mais sobre o navio, a gente conhece um pouco mais sobre o que está acontecendo ali, e a gente é apresentado sobre um dos personagens fantásticos de One Piece, que é o Jeff. O Jeff é um excelente personagem, e aí a partir daí aparece um personagem misterioso que está passando fome, que é o Gin, e ele pede, eles resolvem não dar comida para ele, mas o Sanji acaba dando comida para ele. A partir daí ele fala que ele faz parte do bando do Craig, que é alguém que tem mais de 8 frotas de navio, que estava realmente navegando pela Grand Line, que voltou, que foi destruído por alguém que destruiu os seus barcos com um poder misterioso, que a gente sabe que depois de um tempo é o Mihawk. Ele vai aparecer nesse arco, inclusive. A partir daí, eles acabam ajudando, mas aí acaba virando um problema, porque ajudando o Gin, ele acaba trazendo a sua frota pra cá, e eles querem destruir, eles querem roubar o Baratie pra eles. E aí acaba essa luta entre o Craig e também o Sanji. É nesse arco que a gente tem um dos flashbacks mais emocionantes e legais de se ver, que é sobre o Jeff e também o Sanji. Porque esse arco, ele é muito importante por muitos pontos. É nesse arco que a gente conhece um pouco mais sobre os Shichibukai, que seria o Mihawk, que ele vai aparecer a partir daqui. A partir daqui, a gente conhece dois personagens que conheceram a Grand Line, que foram viajar para aquele lado mais difícil, onde realmente onde é conhecido como o cemitério de navios, onde você conhece o Jeff, que viveu lá, mas só não ficou lá mais por causa do que aconteceu entre ele e o Sanji. A gente conhece o Craig, que é alguém que foi destruído por ter passado por lá. Um dos caras que era o rei daquela área foi praticamente destruído quando chegou numa área que é considerada mais forte. Sem contar que a gente conhece outras áreas que existem, outras possibilidades, como a All Blue, que seria o lugar onde o Sanji quer ir pela quantidade de frutos do mar que vai ter. Então esse arco, ele é praticamente o grande arco de One Piece até esse momento que eu tô descrevendo até agora. Porque é nesse momento que você descobre que existem outros mares, as possibilidades, sabe o perigo real de lá, porque tem personagens falando sobre isso. A gente conhece mais um personagem que vai ser o cozinheiro, a gente conhece o Mihawk, e tem a primeira luta do Mihawk contra o Zoro, a gente percebe como o Zoro tá atrás do Mihawk, então tem muita coisa boa. Eu adoro essa parte como um todo, do flashback, a expansão de mundo de One Piece, a novos personagens que aparecem, e o arco fica quase inteiro nisso. Também tem cenas muito engraçadas, porque todo mundo que vive na cozinha ali com o Sanji são personagens que eu acho
pelo menos carismático. É um arco que ele é focado muito no Luffy e no Zoro, no Luffy e no Sanji, com a participação grande do Zoro por causa do Mihawk, mas a Nami e o Usopp ficam jogados um pouco de lado, até porque a Nami, no meio do arco, ela foge com o mapa e o tesouro deles para um lugar sozinha. Então fica nesse arco, é muito legal ver de novo a luta do Luffy, tem muita criatividade, porque o Oda é muito criativo em todos os arcos, mas como ele vai criando novos personagens, características próprias para eles poderem existir nesse universo, me agrada muito. Eu adoro esse arco, e termina com o Sanji entrando no bando do Chapéu de Palha e realmente aceitando que ele vai ser o cozinheiro. A partir daí, eles vão atrás da Nami, e aí a gente chega no último arco importante aqui, que também é aí sim volta um arco que é um arco que muita gente gosta bastante, que é o arco do Arlong Park, que talvez seja o grande vilão do live action, o grande vilão da primeira temporada, que é o Arlong, que era um membro do bando do Jinbe, e a partir daí ele acaba se tornando alguém que tem o seu próprio bando, ele é muito forte por estar naquela religião, ele é um homem-peixe, e aí que a gente realmente pode ser chamado de o arco da Nami, porque até agora a gente conhecia a Nami, sabia que ela era uma ladra, sabia que ela era uma excelente navegadora, mas o que ela quer realmente? E a gente descobre que na verdade ela faz parte do bando do Arlong, e a partir daí a gente descobre um pouco mais sobre ela, sobre o seu flashback, sobre a sua mãe adotiva, que era alguém da marinha, e acaba morrendo nesse processo. A gente conhece um pouco mais da sua irmã adotiva, que é a Nojiko, que também é muito interessante. E a gente chega nesse arco, que é um grande arco, que tem um grande momento desses 12 primeiros volumes, que é um momento onde, todo momento, a Nami não chora, a Nami sorri, e ela duvida que ela realmente precisa das outras pessoas, ela tem que resolver aquilo sozinha, até o momento onde ela perde as esperanças, porque o Arlong entrega ela pra marinha, e entrega o tesouro dela pra marinha, e aí é a parte que o Luffy chega perto dela e coloca o chapéu na sua cabeça, e ela finalmente pede a ajuda do Luffy, e todo o Luffy, o Usopp, Sanji e Zoro vão pra casa do Arlong, vão pro Arlong Park para enfrentar ele. Esse arco, eu acho ele outro arco perfeito, que mostra a evolução da história de One Piece, e é incrível, toda a sequência que tem a parte do chapéu. Mas por que essa parte do chapéu é tão forte? Não é porque a Nami foi uma grande personagem do primeiro volume até agora, mas é porque, como todos os personagens são muito carismáticos, e principalmente, quando chega nesse arco em específico, o flashback dela, o que a gente sabe que ela passou para chegar até aqui, acaba deixando essa sequência toda emocionante. A luta é muito boa, é uma grande, talvez a primeira grande luta de One Piece que você pega e realmente fica empolgado. Tem várias lutas boas, mas essa é a luta grandiosa de você recordar quando lembra do começo da obra. Vale destacar, One Piece já tem mais de 100 volumes, então tem muita luta boa. E essa é uma que muita gente marca, porque o arco do Arlong é muito bom. E por isso que eu falei que eu acredito que no live action vão usar o Arlong na temporada como um todo, e não só no final, porque ele tem uma presença muito grande para usar como um todo. É nesse ponto que a gente conhece um pouco mais dos Homens-Peixe e da Nami como um todo. E termina esse arco realmente do Arlong, do Luffy ganhando dela, realmente libertando ela e falando que a Nami pode ser quem ela quiser. E também uma outra sequência fantástica. Tem os momentos impactantes desse arco, são gigantescos. A parte do chapéu, a parte que o Luffy destrói todo aquele escritório de mapas e de navegação e fala, a Nami vai ser quem ela quiser, ela tem que ser livre, é fantástico. E aí a gente termina esses 12 primeiros volumes em Long Tal, que é o momento onde o Golden Roger morreu, e a partir daí eles acabam chegando nessa cidade. É um arco interessante, porque a gente conhece um pouco mais da volta de alguns vilões, porque o Bug volta e a Alvida volta comendo uma Akuma no Mi. A gente conhece um pouco mais da marinha, que é através do Smoker, através da Tashigi, também do Monkey D. Dragon. E a partir daí é um arco bem rápido, mas é legal porque é a partir daí que o Luffy acaba sendo perseguido realmente pela marinha, porque entre o Arlong e o Long Town é o momento onde o Luffy realmente ele ganha sua primeira recompensa pela sua cabeça. Então ele começa a ser perseguido pela marinha. O Smoker é alguém que por alguns arcos persegue muito o Luffy. A gente também acaba percebendo como o Zoro ganha suas espadas diferentes, que vão ser muito importantes para os próximos arcos, para ele aumentar sua força, uma espada amaldiçoada, uma espada lendária. É muito legal. E a gente conhece também o Monkey D. Dragon. Tem que contar que essa parte toda termina numa sequência muito legal, que é o Mihawk indo conversar com o Shanks, que eu acho muito legal. E termina com a sequência que a gente já viu até no trailer do live action, que é os três com o pé falando, nós vamos conquistar e virar o rei dos piratas, o rei do espadachim, a maior navegadora, criar o mapa do mundo, o maior cozinheiro. Então é muito legal. E termina esses 12 volumes assim. Então é tudo isso que eu falei que eles vão adaptar em 8 episódios do live action, que vai sair na próxima quinta, dia 31 de agosto. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de One Piece? Você gosta do anime? Você gosta do mangá? O que você espera do live action? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.